O maior erro que você pode cometer é tentar ser o candidato perfeito. Eu garanto que agora deu um nó na sua cabeça, né? Bora falar sobre isso? Meu nome é Everton Luiz, sou recrutador com mais de 10 anos de experiência e hoje eu vou quebrar o mito do candidato perfeito. Na cabeça de grande parte das pessoas, as empresas, os recrutadores, as agências de empregos, eles procuram um candidato perfeito, aquele que você olha e fala, achei, é ele mesmo. E aí que está o grande erro. A gente não compra a pessoa, a gente não compra as atividades, a gente compra o resultado, a gente compra um solucionador de problemas. E entre o candidato perfeito e o solucionador de problemas, a gente tem ali um gap. E que não deve ser preenchido porque são duas pessoas diferentes. Pensa comigo, o candidato perfeito tem a melhor formação, fala todos os idiomas, tem ali a skin, como diz a geração do meu filho, perfeita. Porém, qual problema ele já resolveu? Quais entregas ele já fez? Aqui a gente começa a traçar essa linha. Vamos voltar um pouco atrás. Sentei para uma entrevista, está aqui o candidato comigo, a gente se apresentou, ele respondeu perguntas iniciais, começamos a dinâmica. Lembra que do lado do recrutador eu tenho uma lista de problemas a serem resolvidos. O descritivo de cargo, ele é uma lista de problemas. Ou eu tinha alguém naquela cadeira que saiu, mudou para um outro cargo, e tem um problema ali sentado esperando alguém que chegue e resolva aqueles problemas. Um candidato perfeito, ele tem lá a melhor formação, os idiomas, mas ele ainda não resolveu nenhum daqueles problemas, ou ele não conseguiu comunicar que resolveu aqueles problemas. Então temos uma dinâmica. A pessoa que enche os olhos, né? Aquela história do genro ou da nora perfeita. Melhor formação, tudo que brilha, tudo muito perfeito. Mas, de novo, vamos voltar agora para a vida real. A dinâmica entre uma entrevista com o candidato perfeito que traz muitos atributos e o candidato solucionador de problemas, ela é completamente diferente. E quando eu encontro o solucionador de problemas, eu deixo de me preocupar com a faculdade que ele fez, se não é exigido com a quantidade de idiomas que ele fala, porque é claro, se o cargo exige que ele fale um, dois, três idiomas, eu vou levar em consideração. Se não, quando ele começa a comunicar comigo todos os problemas que ele já resolveu e que ele consegue, inclusive, se ver resolvendo os problemas que a minha empresa tem, fazendo as entregas que a empresa tem, mudou completamente o jogo. É um mito que foi se criando de que o candidato ele é um ente, uma aura completamente perfeita, com todos os cursos mais atuais. E eu vou contar para vocês um segredo. É muito comum eu entrevistar executivos, gente que está 20, 25 anos no mercado, em grandes empresas, com nível de remuneração altíssimo, com um currículo muito enxuto. Não só é só enxuta em quantidade de páginas, experiências, mas eles não têm MBA para lá, para cá, 5 MBAs em Ivy League nos Estados Unidos, falam todos os idiomas que potencialmente pode ser o próximo idioma que todo mundo tem que falar, dominam todas as IAs, não, mas eles conseguem comunicar muito bem o que eles já resolveram de problemas. E aí a gente chega no candidato ideal. Eu gosto de pensar que entre o candidato perfeito e o candidato ideal, eu fico com o ideal, que é aquele que atende ao escopo da vaga, mínima ou máxima, mas consegue mostrar claramente a que ele veio, o que ele sabe fazer, como ele resolveu os problemas, quais foram as entregas que ele já fez, quais foram os resultados que essas entregas geraram. E a gente vai perceber que eu já falei em muitos vídeos sobre isso, como ele se posiciona, como ele vende o que ele fez, como ele me convence que tudo aquilo que ele já fez é o que eu preciso para a minha vaga. Aqui a gente quebrou um mito. Se a gente for olhar, por exemplo, para o futebol, a gente tem um jogador que todo mundo, esse é o futuro Pelé, esse é o futuro Neymar. Qual desses jogadores assumiram o lugar que se pretendia que eles assumissem? Talvez nenhum. Porque não é um jogo de atributos que fazem com que a pessoa seja a melhor para aquilo. É muito mais sobre aquele que prova que ele efetivamente é aquilo, entende a diferença? Não é o que eu pareço ser, é o que eu sou baseado no que eu já fiz. Então essa linha, ela é uma linha até que simples. Não se preocupe em se vender como um candidato perfeito, mas se mostre como alguém que resolve problemas, como esse candidato ideal. Eu vejo muito, eu vejo e converso com bons candidatos
nas minhas mentorias ou nas entrevistas que eu faço, que ficam receosas de se candidatar para algumas vagas, porque eles não se veem como um candidato perfeito, acham que não tem o match total da vaga, e esse é o erro. Eu, enquanto recrutador, não estou buscando o candidato perfeito. Em grande parte, as empresas que eu já